Filoteia, Parte 1, Capítulo 2 – Propriedades e excelência da devoção. Aqueles que desanimavam os israelitas da empresa de conquistar a terra prometida, diziam-lhes que esta terra consumia os habitantes, isto é, que os ares eram tão insalubres que aí não se podia viver, e que os naturais da terra eram homens bárbaros e monstruosos, a ponto de comer os seus semelhantes, como gafanhotos. Deste modo, Filoteia, o mundo ama a difamar diariamente a santa devoção, espalhando por toda parte que ela torna os espíritos melancólicos e os caracteres insuportáveis, e que, para persuadir-se, é bastante contemplar o semblante enfadonho, triste e pesaroso das pessoas devotas. Mas, como Josué e Calebe, que tinham ido explorar a terra prometida, asseguravam que eram muito ao contrário, paragens deliciosas e encantadoras por sua fertilidade e beleza, assim também todos os santos, animados do Espírito Santo e da palavra de Jesus Cristo, asseveram que a vida devota é suave, aprazível e ditosa. Vê o mundo que as pessoas devotas jejuam, rezam, sofrem com paciência as injúrias que lhes fazem, cuidam dos enfermos, dão esmolas, guardam longas vigílias, reprimem os ímpetos da cólera, detêm a violência de suas paixões, renunciam aos prazeres sensuais e fazem tantas outras coisas que são de si custosas e contrárias à nossa natureza. Mas o mundo não vê a devoção interior, que torna tudo agradável, doce e fácil. Presta atenção às abelhas no tomilho. O sumo que aí encontram é muito amargo, mas, ao chuparem-no, as abelhas o convertem em mel. Confessamos à puridade almas mundanas, que no começo muitas amarguras encontram as pessoas devotas nos exercícios de mortificação e penitência, mas com o tempo e a prática, essas amargas se vão mudando em suavidades e delícias. Os mártires, no meio das chamas e amarrados às rodas, pensam estar deitados num leito de flores, perfumado deliciosamente. Ora, se a devoção pôde suavizar, por sua doçura, os maiores tormentos e a mesma morte, que não fará ela na prática das virtudes, por mais dificultosas e ásperas que sejam? Não se poderá dizer que a devoção é para esses atos de virtude o que o açúcar é para as frutas que ainda estão verdes, suavizando-lhes o sabor e, se já estão maduras, amargo? Na verdade, a devoção sozona todas as coisas com uma afabilidade extrema, atenua o amargor das mortificações, preserva o pesar dos pobres, consola os oprimidos, humilha o orgulho na prosperidade, soleva o enjoo da solidão, torna recolhidos os que andam a lidar com o mundo, é para nossas almas o que o fogo é no inverno e o orvalho no verão. Faz-nos moderados na abundância e pacientes no sofrimento e pobreza. Tira proveito tanto das honras como dos desprezos. Enfrenta com a mesma disposição o prazer e a dor e inunda a nossa alma de uma admirável suavidade. Contempla a escada de Jacó, a qual é uma verdadeira imagem da vida devota. Os dois lados da escada representam a oração que suplica o amor de Deus e o outro a recepção dos sacramentos, que o conferem. Os degraus são os diversos graus de caridade, pelos quais se sobe de virtude em virtude, ora abaixando-se até a servir o próximo e suportar-lhe as fraquezas, ora guindando o espírito pela contemplação até a união caritológica com Deus. Considera como esses anjos resplandecentes, revestidos de um corpo humano, sobem e descem pela escada, lembrando-nos os verdadeiros devotos que possuem um espírito evangélico. Parecem jovens e com isso estão indicando o vigor e a atividade espiritual da devoção. Suas asas representam o vôo e o enlevo da alma para Deus, por meio da oração. E como eles têm também pés, parece que nos estão inculcando o nosso dever aqui na terra, de viver com os outros homens em santa harmonia e sociedade. A beleza e o júbilo que transparecem em seus semblantes nos ensinam com que tranquilidade
devemos encarar os incidentes da vida. Sua cabeça, suas mãos e pés descobertos dão-nos a refletir que nenhum outro motivo devemos ter em nossas intenções e ações além do de agradar a Deus. O resto do corpo trazem-no coberto de uma gaze finíssima, dando-nos a entender que na necessidade de nos servirmos do mundo e das coisas mundanas, devemos tomar somente o que é de todo imprescindível. Crê-me, Filoteia, que a devoção é a rainha das virtudes, sendo a perfeição da caridade como a nata para o leite, a flor para a planta, o brilho para a pedra preciosa, o perfume para o bálsamo. Sim, a devoção exala por toda parte um odor de suavidade que conforta o espírito dos homens e alegra os anjos. Capítulo 3. A devoção é útil a todos os estados e circunstâncias da vida. O Senhor, criando o universo, ordenou às árvores que produzissem frutos, cada uma segundo a sua espécie, e ordenou do mesmo modo a todos os fiéis, que são as plantas vivas da sua igreja, que fizessem dignos frutos de piedade, cada um segundo o seu estado e vocação. Diversas são as regras que devem seguir as pessoas da sociedade, os operários e os plebeus, a mulher casada, a solteira e a viúva. A prática da devoção tem que atender à nossa saúde, às nossas ocupações e deveres particulares. Na verdade, Filoteia, seria porventura louvável se um bispo fosse viver tão solitário como um cartucho? Se pessoas casadas pensassem tão pouco em ajuntar para si um pecúlio como os capuchinhos? Se um operário frequentasse tanto a igreja como um religioso o coro? Se um religioso se entregasse tanto a obras de caridade como um bispo? Não seria ridícula uma tal devoção, extravagante e insuportável? Entretanto, é o que se nota muitas vezes, e o mundo, que não distingue nem quer distinguir a devoção verdadeira da imprudência daqueles que a praticam, desse modo excêntrico, censura e vitupera a devoção, sem nenhuma razão justa e real. Não, Filoteia, a verdadeira devoção nada destrói, ao contrário, tudo aperfeiçoa. Por isso, caso uma devoção impeça os legítimos deveres da vocação, isso mesmo denota que não é uma devoção verdadeira. A abelha, diz Aristóteles, tira o mel das flores sem as murchar e as deixa intactas e frescas como as achou. A devoção verdadeira ainda faz mais, porque não só em nada estorva o cumprimento dos deveres dos diversos estados e ocupações da vida, mas também os torna mais meritosos e lhes confere o mais lindo ornamento. Disse que, lançando-se uma pedra preciosa no mel, esta se torna mais brilhante e viçosa, sem perder sua cor natural. Assim, na família em que reina a devoção, tudo melhora e se torna mais agradável, diminuem os cuidados pelo sustento da família, o amor conjugal é mais sincero, mais fiel ao serviço do príncipe e mais suaves e eficazes os negócios e ocupações. É um erro e até uma heresia querer expulsar a devoção da corte dos príncipes, dos exércitos, da tenda do operário e da vivenda das pessoas casadas. É verdade, Filoteia, que a devoção meramente contemplativa, monástica ou religiosa, não se pode exercer nesses estados. Mas existem muitas outras devoções adequadas a aperfeiçoar os que a seguem. Já no Antigo Testamento, deparam-se-nos insignes exemplos da vida devota no lar doméstico. Assim, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Jó, Tobias, Sara, Rebeca, Judite e, na nossa era, São José, Lídia e São Crispim levaram uma vida devota nos seus trabalhos manuais. Santa Ana, Santa Marta, Santa Mônica, Áquila e Priscila nos trabalhos da casa, o centurião Cornélio, São Sebastião, São Maurício no exército, o grande Constantino e Santa Helena, São Luís, Santo Amadeu e Santo Eduardo em seus tronos. Aconteceu de fato que muitos perderam a perfeição nas solidões, que são tão propícias à santidade, e houve muitos também que a conservaram no meio do bulício do mundo,
por mais prejudicial que lhe fosse. Ló, diz São Gregório, não guardou na solidão aquela castidade admirável que tinha conservado no meio de uma cidade corrompida. Enfim, onde quer que estivermos, podemos e devemos aspirar continuamente à perfeição.